Meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje vamos dar continuidade, Geografia, na página 7. Gostaria que todos me acompanhassem. Hoje irei falar para vocês sobre o trabalho no campo. Conforme você viu nas fotos, as paisagens rurais são diferentes umas das outras. São diversos os elementos que as tornam diferentes. Um deles é a atividade econômica, desenvolvida pelas pessoas que moram nessa área. No campo, a atividade econômica voltada ao setor primário, ou seja, agricultura, pecuária e extrativismo. Além dessas atividades que vimos conhecer mais à frente, temos a agroindústrias, como fábricas de processamento de carne e outros alimentos, usinas de açúcar e álcool, laticínio, que processa o leite e produzem seus derivados, entre eles queijo e iogurte e etc. Como vocês podem ver aqui, essa imagem aqui é a imagem que vimos, cílios de armazenamento de grãos em uma região agroindustrial, certo? Mesmo que em menor quantidade, também existe no campo atividades relacionadas ao comércio, como pequenos estabelecimentos, com venda de ferramentas e outros utensílios, e a prestação de serviços, por exemplo, hotéis, restaurantes rurais, certo? Como vocês podem ver aqui nessa outra imagem, temos a imagem que vimos é de um hotel, Hotel, fazenda em uma área rural. Não é bonito? Aqui embaixo temos um restaurante, localizado em uma área rural também. Vamos agora para a página 8. Na página 8, vamos falar, da agricultura. A agricultura é uma atividade praticada pelas pessoas com o objetivo de cultivar plantas, que são grãos, legumes, verduras e frutas, para usá-las como alimento ou ainda para fornecer matéria-prima para a fabricação de outros alimentos ou produtos diversos. Essas atividades econômicas é desenvolvida durante todo o ano, certo? Com o cultivo de diferentes produtos. É muito influenciada por clima, solo e relevo, a fim de que cada planta se desenvolva melhor, modificando, como vocês podem ver, modificando. E assim as paisagens do campo, por exemplo, o milho é um alimento cujo cultivo se desenvolve melhor em áreas de clima mais quente. O trigo é um alimento que se desenvolve melhor em áreas de clima mais amenos, De modo geral, as pequenas propriedades possuem culturas de diferentes produtos, prática conhecida como policultura. Em grandes propriedades, o que ocorre normalmente é a ênfase que um único cultivo que abrange extensa área de terra chamada de monocultura. As atividades agrícolas envolvem muito trabalhos diferentes, Diferentes preparas a terra, cuidar do cultivo enquanto esta está em crescimento, colher, entre outros. Dessa maneira, faz necessário o trabalho de muitos profissionais, como os agronômicos e os agricultores. Esses profissionais, como vocês podem perceber, eles utilizam diferentes técnicas de trabalho, dependendo
dependendo do tamanho da plantação e do que necessita para se desenvolver. Ó, aqui vocês podem ver essas duas imagens, né? Em algumas propriedades rurais, vocês podem ver essa. Já nas grandes propriedades rurais, né? Aqui, ó, que são aplicadas técnicas mais desenvolvidas. Aí aqui vocês podem ver igual ou diferente. Observe as duas fotografias, certo? A e B. A atividade agrícola nelas representada é igual ou diferente? Quantas características são possíveis percebê-las? Aí vocês vão observar bem essas duas fotografias, certo? E vocês vão dizer quais as características que são possíveis perceber. Aqui, na página 9, agricultura familiar, certo? Você sabia que grande parte dos alimentos que consumimos, como arroz, feijão, mandioca, milho, hortaliça, por exemplo, são produzidos por meio da agricultura familiar? Podemos caracterizar como agricultura familiar a atividade realizada pela família, que reside e trabalha no campo e que se dedica ao cultivo de diversos produtos agrícolas, né? Policultura, em pequenas propriedades, tanto para o consumo próprio quanto para a venda do que sobra, né? Então, eles consomem também o que sobra, eles vendem, né? Essa atividade econômica envolve predominantemente o trabalho dos membros da família. E quando necessita, utiliza mutirões, né, da própria comunidade. Então, quando necessita, se reúne muita gente. Baixo nível de mecanização nas etapas de produção, a agricultura familiar emprega um número maior de pessoas, certo? Aqui, agricultura familiar e comunidades quilombolas. Você sabe o que são as comunidades quilombolas? Vamos juntos conhecer. Os quilombolas são descendentes principalmente de africanos escravizados que moram em sua maioria em comunidades rurais. Tradições culturais é o envolvimento com a terra, utilizando-se do trabalho coletivo para desenvolver sua principal atividade econômica. A agricultura também disse artesanato, o extrativismo e o turismo. São alternativas para complementar a renda das comunidades, certo? Como vocês podem ver aí. Aí, aqui temos, ficou curioso? Aí você vai ver aqui direitinho, certo? E você vai saber mais. Na página 10, estamos falando aqui também da pecuária, certo? A pecuária é atividade econômica, acho que vocês já ouviram falar, né? Da pecuária é uma atividade econômica que tem como objetivo a criação de animais. Nessa atividade são criados vários tipos de rebanhos: bovino, equino, suíno, caprinos, aves, entre outros. Os animais fornecem matéria-prima para a fabricação de vários produtos. O leite é utilizado na fabricação da manteiga e do queijo. O couro é usado na produção de roupas e sapato. A lã serve para a confecção de fios. E ainda a carne, que utilizamos como alimento, né? Na pecuária também são empregadas muitas pessoas que desenvolvem diferentes trabalhos.
né, como vocês sabem, são responsáveis pela saúde dos animais, pela administração das vacinas e pela medicação, entre outros. Observe as imagens a seguir de alguns exemplos da criação de animais. Como vocês podem ver aqui, ó. Pode olhar bem aqui, temos granja de aves, né? Aqui temos granja de porcos, ó que quantidade enorme. Nessa temos gado bovino em confinamento, né? Como vocês podem ver. E aqui temos gado bovino em área de pastagem, né? E aqui estamos falando um pouquinho do extrativismo, que é a atividade que retira recursos encontrados na natureza. Esses recursos são utilizados para o consumo ou fabricação de outros produtos. Eles podem ser retirados por coleta manual, máquinas. Conforme a origem do recurso retirado, o extrativismo pode ser vegetal, animal ou mineral. E o extrativismo mineral se dá pela retirada de recursos minerais do solo. Veja os exemplos a seguir. Aqui nessa primeira temos coleta de caranguejo. Vocês podem ver aí, ó. Nessa segunda nós temos coleta de açaí. E na terceira nós temos extração de ouro, certo? Aqui tem um jogo rápido que vocês vão responder, certo? Um beijo e até a próxima aula.